A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo que tem fome, tem sede da presença do Eterno. Quero nessa manhã compartilhar uma palavra com você. E como eu sempre digo, se você é uma pessoa que é apaixonado pela presença de Deus, esse vídeo é interessante para você e vai te estimular a buscar mais ainda a presença do Senhor. Mas se você não sente o desejo de experimentar as riquezas que nós recebemos na presença do Eterno, então esse vídeo não vai ser interessante para você. E hoje eu quero ler para você a palavra do Senhor aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 19 e o 20, que diz assim: Respondeu, porém, Pedro e João e disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido da palavra de Deus. Quando nós, irmãos, entramos na presença de Deus, caminhamos na presença de Deus, há uma explosão de acontecimentos. Isso acontece em todo aquele que busca andar na presença de Deus, desde o passado como também nos nossos dias. E a depender do nível de envolvimento, nós vamos também ter essa explosão de acontecimento. Nós vimos na vida, por exemplo, de Noé. Noé estava no seu anonimato e Deus chama Noé e diz a ele que Noé andasse na presença de Deus e que ele tinha achado graça aos olhos do Senhor. E daquele dia em diante, uma série de fatos inéditos passa a acontecer na vida de Noé e da sua população e da sua família. Quando Deus chamou a Abraão, Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença, e uma explosão de acontecimento passa a nortear agora a história de Abraão, a ponto de Deus mudar o nome dele, o nome da mulher dele, mudar de cidade e fazer promessas e tantas coisas maravilhosas que Deus faz na vida de Abraão a partir do momento que ele passa a andar na presença de Deus, a buscar essa presença de Deus. Como Abraão, foi muitos outros, foi o José ali no Egito que não abriu mão da presença, foi o Moisés também no Egito, e fora do Egito também, onde Deus fez assim uma explosão, acho que a palavra mais indicada, de acontecimentos tremendos na vida de Moisés, de Davi, de muitos outros. E eu poderia falar de muitos homens também nos nossos dias que esses acontecimentos seguem, como quem sabe você também está aí sentindo agora a mudança e a obra e os tantos de fatos inéditos que aconteceu na sua vida depois que você passou a caminhar na presença, a buscar a presença, a amar a presença de Deus e buscá-la com todas as suas forças. E você pode estar presenciando essa palavra que nós estamos pregando nessa manhã. E eu separei aqui a vida de Pedro para que a gente pudesse centralizar um pouco aquilo que nós estamos falando.
Pedro era uma pessoa que antes da presença era uma pessoa, um pescador. E Pedro toma uma notoriedade assim imensa depois que ele passa a caminhar na presença do Deus Todo-Poderoso, quando aceitou o chamado do Senhor Jesus. E Pedro ele é aquele que tem duas fases assim bem distintas na sua caminhada. Uma fase eu chamaria de tratamento na presença, e nessa fase de tratamento ele vai tentar andar nas águas e se afunda. Ele vai tentar ensinar até Jesus, e vai repreender a Jesus quando Jesus diz que vai passar pelo Calvário. E Jesus dá uma palavra a Pedro que nenhum de nós gostaríamos de ouvir. Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás. E para um servo do Senhor, a pior tragédia para nós é alguém chamar a gente de diabo, de Satanás, porque nós é como se nos ofendesse no mais íntimo alguém nos colocar nessa posição do diabo, de Satanás. E Pedro passou por isso na sua fase que eu chamo de tratamento. Há um momento que o Senhor vai falar com Pedro que Satanás pediu para cirandar com a vida dele, e ele mais uma vez parece que ainda não tinha aprendido. Ele diz para o Senhor que aquilo poderia acontecer com qualquer pessoa, mas com ele não, que ele estava pronto. Isso está no capítulo 22 de Lucas, no versículo 33. Ele diz: Senhor, eu estou pronto, Senhor, para ir contigo, para a morte, para a prisão, para a perseguição. Estou pronto para enfrentar qualquer desafio agora na presença. E o Senhor sai dali, vai para o Getsemane, e quando chega no Getsemane, chama Pedro para orar. Aquele homem valoroso, corajoso, o Senhor chama ele para orar e ele vai dormir. E o Senhor volta e diz: ele está dormindo. Mas Pedro tem uma nova fase. Ele chega a partir de Atos, do texto que nós lemos. Pedro, no livro de Atos, ele ganha na sua primeira mensagem, depois da ascensão do Senhor Jesus, ele ganha 3.000 almas para o Senhor, ganha até mais almas do que Jesus, porque Jesus ficou com 12, e nós vemos falar de 120 que estavam ali em Atos dos Apóstolos, mas Pedro ganha de primeira 3.000 almas, e ele primeiro passa pelo tratamento, agora ele está em uma nova fase, num relacionamento crescente na presença do Senhor, e ele continua ganhando almas. No capítulo 4, a partir do versículo 4, vai dizer que as almas já chegam a 5.000, e ele enfrenta o Sinédrio, ele cura a um paralítico, e o ministério de Pedro, a igreja de Pedro começa a caminhar num sucesso imenso, porque era alguém que estava na presença, e todos que estão na presença, ele vai ver uma explosão de acontecimento vindo sobre ele. E se essa explosão não acontecer, é porque nós não estamos na presença e não estamos buscando a presença, porque aconteceu com os homens do passado, aconteceu com os discípulos e acontece conosco hoje. Nós às vezes ouvimos o que nós não queremos ouvir, algumas vezes nós nos afundamos em algumas coisas, às vezes nós também não compreendemos algumas coisas, mas o fato é que Deus está nos tratando, e até mesmo nesse tratamento coisas novas, maravilhosas do céu vai acontecer na nossa vida. A palavra que nós lemos vai mostrar Pedro enfrentando o Sinédrio, dizendo que é mais importante fazer a vontade de Deus, é mais importante buscar a vontade de Deus, ainda que a vida deles estivesse correndo risco de prisão e de outras coisas mais. E Pedro continua no capítulo 10, ele continua num tratamento com Deus,
e fazendo coisas maravilhosas. No capítulo 10 ele vai ser convidado aí na casa de Cornélio, e ele vai na casa de Cornélio, e quando ele chega lá na casa de Cornélio, ele diz que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas, e que é agradável a ele em qualquer nação que tema o seu nome. E ali mais uma vez nós percebemos Deus ainda tratando de Pedro já no seu final de ministério, e Deus fazendo coisas grandiosas na vida dele. Ele tinha um certo preconceito com quem não era judeu, e Cornélio não era judeu, e por isso ele não queria ir na casa de Cornélio levar a palavra de Deus. E quando ele chega lá, que vê a manifestação de Deus na casa de Cornélio, ele diz que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. E até no final do ministério de Pedro, Deus estava tratando dele. Ele já havia curado, ele já havia ressuscitado pessoas, ele já havia feito obras grandiosas, mas Deus ainda continuava tratando, e Deus ainda continuava realizando os seus feitos na vida de Pedro, porque é assim que Deus faz com todos que andam na presença. Ande na presença do Senhor, busque a presença, e uma explosão de acontecimento vai começar. Mesmo se você decidir hoje, agora, e você dizer: Senhor, eu vou andar na tua presença, eu vou separar um tempo para ti, eu vou me entregar por inteiro, meu querido, daquele dia em diante, se prepare, porque coisas grandiosas vai acontecer em todas as áreas da sua vida, como foi no passado, como ainda é nos nossos dias, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Então, receba as boas novas do Senhor nessa manhã e experimente uma vida de acontecimento extraordinário na presença do Senhor. Amém? Receba nessa manhã as boas novas para a sua vida, em o nome de Jesus.